Bom dia. Bom dia. Boa sexta-feira para todos. Obrigado, Ensinamento de Meixo Sama, Liberdade de Escolha, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. O homem é o mais elevado das criaturas mortais, o único com a capacidade de diferenciar entre o bem e o mal, e o único detentor do potencial de compreender a vontade divina. Deus concedeu ao ser humano uma natureza espiritual suficientemente profunda, de modo que ele possa compreender a vontade divina, caso manifeste um desejo ardente. Então, para entender a vontade de Deus, saber o que Deus quer da nossa vida, cada momento que a gente vive, cada decisão que a gente toma, tem que querer, ardentemente querer saber o que Deus quer para nós, o que Deus quer que a gente faça, o que Ele quer que a gente faça agora. Não é no futuro também, como um objetivo. Você descobrindo seu objetivo de vida no mundo. Você descobrindo o motivo de ter nascido nesse mundo. Por que veio no mundo? Por que nasceu aqui, nesse mundo, naquela cidade? Por que a gente conhece as pessoas que a gente conhece? Porque tem aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele tio, aquela sobrinha, aquele amigo, aquele... né? Por quê? Quem são essas pessoas de verdade? Procurar, pedir para Deus mostrar um pouquinho mais profundamente as pessoas que vêm na nossa frente. O que essa pessoa quer comigo? O que eu quero com essas pessoas? Por que eu tenho contato com essas pessoas? Para que Deus colocou essas pessoas diante de mim? Se perguntar, né? O que Deus quer, como Ele quer que eu haja com as pessoas que estão próximas a mim, ou as que entrarem em contato comigo mesmo pela primeira vez. Como Ele quer que eu haja? Qual é a vontade dEle? E Deus não ficou assim, falando, não, vocês têm que descobrir. Não. Deus, através de Meixo Sama, revelou tudo o que Ele queria que nós fizéssemos, como Ele quer que a gente seja, qual é a nossa missão, tudo. Meixo Sama, então, escreveu tudo.
que precisa fazer, como tem que ser. Então, saber o que Deus quer, basta ler ensinamento, ler as revelações de Deus. Aí você vai saber o que Deus quer. Aí você não precisa perguntar a outra pessoa. Você mesmo, descobrindo, quando vai lendo, o que Ele quer. Mesmo quando tiver que tomar alguma decisão na vida, perguntar antes de decidir para Deus. Aí pergunta, aí Ele não responde, né? Às vezes vem um pensamento, faz isso, mas será que da onde veio, né? Dá para acreditar de onde veio? Porque pensamento vem de tudo quanto é lugar. Não pode achar que tudo é Deus intuiu. Então, aqui tem, aqui você procura resposta, vai achar toda resposta para tudo aqui. No que Deus falou, comunicou, escreveu, né? Aí, fazendo do jeito que Ele escreveu que é para fazer. E aí, sua decisão, caminho que você pegou, é o correto. 100% correto. Não tem risco de erro. Você fez o que era certo, correto, não é? Não tem erro. Por isso, eu falei ontem, mas falar, bom, a gente fala todo dia, né? Todo dia. Mas se falar ainda adiantasse um pouco, quantas horas por dia a gente assiste televisão? Nenhuma. Tem pessoa que não vê, né? Quantas horas por dia a gente perde tempo com coisas que não vão nos ajudar em nada? Quanto tempo? Muito tempo, né? Quanto tempo a gente gasta lendo o que Deus quer mostrar, quer que a gente saiba? Quanto tempo a gente lê ensinamento por dia? Aí, se você não lê, não sabe, fazendo tudo da sua cabeça, o que você acha, aí pode acertar, pode ter proteção para acertar, pode ter uma quantidade de máculas já bem diminuída e um discernimento já muito bom, e aí erra menos, mas são raras essas pessoas. A maioria, quantidade de nuvem espiritual que tem é muito grande. Então, tudo que ele vai fazer, errado. Faz errado. Faz ao contrário do que era para fazer até. E aí, cria sofrimento para si mesmo e para os outros também. Né? Então, vale a pena querer saber, como diz aqui, querer saber ardentemente qual é a vontade de Deus. Vou ler novamente. O ser humano tem uma natureza espiritual profunda, de modo que ele pode compreender a vontade divina caso manifeste um desejo ardente de querer saber qual é a vontade divina. Então, despertar em nós mesmos a vontade de saber a vontade divina, de ler o ensinamento de Deus. Só
limpar a igreja e fazer jorei, não adianta. Não vai resolver. Não modifica a própria vida, porque você continua agindo da mesma maneira que sempre agiu. Não é? Não muda. Não muda. 50 anos sou messiânico, 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos eu sou messiânico. Sei lá, uma pessoa que tem 100 anos, pode ser, né? Ou 80 anos já nasceu messiânico, né? Tem caso do reverendo Mitsu Nakahashi, já tem 80 anos que é messiânico, então, né? Porque pai e mãe já era messiânico, não é? Nasceu já na barriga, já recebia jorei. Desde então, 80 anos messiânico, né? Mas conversando com essa pessoa que lê ensinamento de Meishu Sama todos os dias, estuda, mais do que isso, põe em prática e comprova na própria vida que isso é verdade, não é só acreditar cegamente. Isso é fé cega, né? Isso não adianta. A fé tem que ser vivida. Vivida. Você viveu isso que está aqui, você sabe. Vontade de Deus qual é. Então, conversa com essa pessoa. Todo mundo que já conversou às vezes é desagradável. Por quê? Porque instrumento para polir nossa alma, né? Polir nossa alma. Precisa, né? Quem vai polir? Alguém tem que polir, né? Assim é. Deu-lhe também a inteligência para reinar com justiça sobre todas as outras criaturas. Devido ao inerente poder espiritual de discernimento moral e a força de vontade concedidas pelo Pai Criador, o homem pode distinguir entre o bem e o mal. Essas qualidades são necessárias para permitir uma participação positiva no cumprimento do plano de Deus para este mundo. Mas o Criador também lhe concedeu liberdade de pensamento, o que sempre lhe permite escolher entre reflexões, atitudes e palavras boas ou más. Liberdade de escolher o que vai fazer. Vem pensamento, não vem? Vários. Ideias, né? Tive ideia de fazer uma coisa assim, assim, assim. Se você não pensar nada, se aquilo é bom, se é ruim, simplesmente se lançar à ação, você não está nem um pouco preocupado se Deus quer que você faça aquilo que você teve ideia de fazer. Pode ser que você esteja fazendo um monte de coisa que está no desagrado de Deus. Tive uma ideia maravilhosa. Estou precisando de dinheiro. Achei um lugar barato para alugar. Vou alugar esse lugar, vou dar um tapa, né? Como você fala. Dar limpar, pintar, né? Coloco lá uma geladeira, um freezer, ponho um balcãozinho, vou vender bebida alcoólica. Vou abrir um botequinho. Uma ótima ideia, vou ganhar bastante dinheiro. Se você pensar só em ganhar dinheiro, você vai fazer isso mesmo. Você não vai pensar assim, puxa, mas será que as pessoas que vão vir no lugar vão ser prejudicadas ou ajudadas?
Será que eu vou estar fazendo um bem para a humanidade ou um mal? Pode vir um pensamento assim, só bebe quem quer. Sim. Mas aí a gente participando ativamente da causa de um problema para alguém, né? Então, se você não pensa nada, pode fazer um monte de coisa que seria melhor não fazer, né? Não estou falando que todo bar é... Tem, por exemplo, lugar que fazem como restaurante. Então faz pratos maravilhosos, muito bem feitos. Coisas chiques, bem feitas. Pessoa que tem amor naquilo que faz com amor, fica bom, inclusive. A pessoa se destaca porque é normal que se destaque. E tem pessoa que, para acompanhar aquilo tudo, gosta. Um aperitivo, ou uma cerveja especial, uma cachaça especial, mas é pequena quantidade. Não é como aqueles botecos que a pessoa vai de manhã, só sai de noite caindo pelas beiradas. Então depende muito, né? Depende muito. Você abrir um lugar para que as pessoas vão naquele lugar e se sintam bem, felizes, tenham uma experiência maravilhosa, tá bom. Mas você abrindo o lugar somente pensando em ganhar dinheiro, não vai dar certo. Porque você vai fazer qualquer coisa. É capaz até de fazer um contrato com um traficante para já vender a droga ali também. Coloca a maquininha de jogo, faz joguinho de bicho, né? Faz convênio com bicheiro, né? Faz de tudo, ganhando, só pensando no lucro, não é? Geralmente dono de bar não bebe, né? Não. É como traficante, também não usa droga. Mas mata muita gente. Né? Porque senão não tem. Senão é só prejuízo, né? Vai à falência. Né? Então, esse é um exemplo, né? Mas na nossa vida, no dia a dia, tudo que a gente vai pensa bem, o que eu estou fazendo? Nas coisas mesmo, reflete um pouco, como eu estou vivendo, essa minha maneira de viver está ajudando a humanidade, está sendo útil, de acordo com aquilo que Deus quer. Por isso precisa ler, né? Ensinamento, para saber o que Deus quer. Senão você fazendo do jeito que acha que está certo, pode ser que não esteja. Mas o Criador também lhe concedeu liberdade de pensamento, o que sempre lhe permite tal. Assim, cada indivíduo tem o potencial de atingir um estado de santidade, bem como o de atrair o amor de Deus e se degradar nas profundezas da animalidade. Então, o ser humano pode atingir um estado de santidade, como também pode trair, não é atrair, trair o amor de Deus e se degradar nas profundezas da animalidade. Pessoa que age como um animal. Não pensa outra pessoa, nunca. Bem-estar dos outros. O que eu estou fazendo está proporcionando o que para os outros? Se eu chegar aqui e falar, você é assim, você é assado, você está fazendo assim, você. Eu estou proporcionando o quê? Constrangimento, né? Para todo mundo, né? Mas, se eu chegar num cantinho e falar, vem cá, olha, vamos conversar, você não acha assim, assim, assim.
Aí é diferente, né? Então, a maneira como as coisas, como a gente age, é importante, né? Importante mesmo. Então, como eu estou agindo com os outros? O que eu estou beneficiando para o mundo? O que eu estou ajudando para construir um mundo melhor? Fazendo mesmo, de verdade, concretizando. Não é só pensar e fazer, não adianta. Tem que fazer. Para o homem, liberdade e responsabilidade são como duas faces de uma mesma moeda. Não se pode exercer liberdade e não se responsabilizar pelas suas consequências. A escolha em seguir o caminho da bondade ou da malevolência é uma responsabilidade cuja decisão final pertence à alma humana. Então, você escolheu o bem, vai receber o bem. Se você está acontecendo muita coisa que você acha que é ruim, ainda tem isso. Você acha que é ruim para você e não sabe por quê. Por que está me acontecendo tanta coisa, né? O que eu fiz a Deus? Ainda não sabe, né? Então, lê o ensinamento, você vai saber. Você vai saber. Você vai saber que você fez um monte de coisa que prejudicou, fez infeliz outras pessoas. E aí, quando a infelicidade bater na sua porta, você tem que ter essa consciência. Não, eu fiz isso. Isso que está acontecendo comigo, isso eu fiz para alguém. Não interessa, você não sabe quem. Porque pode ser coisas ainda de vidas passadas. Pode ser. Pode ser. E aí a gente não descobre, né? Você lembra que na outra vida você prejudicou alguém? Ou que beneficiou alguém? Essa vida que a gente está vivendo, ela vai ser apagada. Não vai ser apagada, mas quando você nasce outra vez, e eu acredito que talvez alguns ainda vai nascer ainda mais. Tem pessoas que talvez já nem vai mais precisar. Verdade. Não precisa, já está. Não é que eu tenho toxina, não é tanto problema. O problema é maldade. Falta de arrependimento. Falta de querer ser uma pessoa melhor. Querer evoluir. Isso prejudica. Então, outra vida, quando vem, você não vai lembrar de nada que fez nessa vida. Mas as coisas vão acontecer sem você saber que você foi responsável. Então, quando a infelicidade chegar, se você tem essa consciência, o próprio sofrimento já é diminuído só de saber que culpa não é de ninguém. Porque quando você acha que os outros são os culpados, você começa a desenvolver um sentimento de raiva do outro. Raiva da pessoa que te fez sofrer. Magoado com a pessoa que fez você sofrer. E aí desenvolve sentimento negativo. E esse sentimento negativo vai criar máculas para quem? Para você mesmo. E você vai se tornar uma pessoa ainda mais infeliz do que já é. Uma bola de neve, né? Mas a partir do momento que você entendeu a verdade e começou a praticar a pessoa vem, faz um monte de coisa para você, te faz sofrer tanto, e você
Pode até não expressar em palavras, mas fala: muito obrigado, Deus. O Senhor está limpando sujeira que eu mesmo sujei, tirando, como eliminando. Aí karma elimina. Mas se você não deixar a limpeza, não elimina. Ao contrário, piora. Daí a diferença: reclamar ou agradecer. Né? Isso faz toda a diferença. Total diferença. Essa compreensão precisa ficar gravado na nossa alma, para que a todo momento, quando alguém falar alguma coisa que nos desagrade, a gente saber que ele que está falando isso que nos desagradou é instrumento de Deus para limpar nossa impureza. Que bom. Deus, por favor, conceda graça então para essa pessoa. Está me fazendo bem, na verdade. Aquilo que você achava que era um mal, na verdade é um bem. Aquele filho que dá problema, melhor filho. Aquele filho muito bonzinho, ele não está acrescentando nada quase. Aquele marido chato, que pega no pé. Maravilhoso. Não que aquele marido super legal, super bacana, seja ruim. E nem que o filho bonzinho seja ruim. Simplesmente, talvez, muitas máculas suas já sumiram. E você agora está vivendo num estado de harmonia, de paz, de tranquilidade, de felicidade. Tem pessoas que já estão vivendo nesse nível melhor, mais elevado. Mas a grande esmagadora maioria do mundo inteiro, o nível é muito baixo. Muita mácula, muito sofrimento, porque não muda maneira de viver, vivendo sempre igual, mesmo religioso, mesmo aquele que lê e não quer colocar aquilo que leu em ação, em prática, que não quer agradecer a pessoa que está fazendo sofrer. Não muda. E isso é tão antigo, né? Cristo já falava isso. Quando alguém te bater numa face, não precisa dar outra. Não. Senão é capaz de te espancarem, né? Já foi espancado. Melhor não abusar da sorte. É verdade. Então, alguém deu e você mesmo bateu na sua própria cara. Você se estapeou. Porque outra vida, ou nessa vida mesmo, você deu também. Deu. Não pode nem reclamar de ter tomado. Não tem como reclamar. Contrário. Ali, bateu, levou, acabou. Ou talvez pode ser que você estapeou muito alguém. E aí tomou só um tapa. Pode esperar, vai vir mais. Porque parcelado, né? Dívida. Deus é tão misericordioso que nossas dívidas não são cobradas de uma vez só. Imagina, hoje em dia está fazendo isso, né? As financeiras chamam a pessoa e falam: olha, quanto você deve isso, então eu posso pagar em 5 até morrer, talvez. Divide, vê quanto eu vou pagar.
Deus é assim, sabe que a gente fez tanta coisa errada durante nossa existência espiritual, não é dessa vida só. É milênios, milhares de anos, né? Se afastou de Deus, né? O ser humano se afastou. Deus criou perfeito. Então, agindo como Ele quer, aí vai voltar a ser do jeito como Ele criou. Aí você vai viver uma vida, se quiser nascer aqui também. Tem muito espírito, não tem interesse nenhum mais de vir aqui. Fica lá, trabalha lá. Lá é muito mais perfeito do que aqui. Mundo material é cópia mal feita do mundo espiritual. Sim. Tem muito. Diz que tem muito. O reverendo Mitsuki falava isso. Que tem espírito que pede para Meixo Sama: eu não quero mais nascer. Né? Porque muitos espíritos que já têm capacidade de viver num mundo que não precisa mais, já no reino do céu, mas é designado para nascer aqui, para cumprir alguma missão. Mas sabe que quando vem aqui, vai pôr o pé na lama, ou vai sujar. Não tem como. Não é? Como é que você vai entrar no meio do mangue sem sujar o pé? Você vai lá pegar caranguejo, pegar, né, marisco de mangue, uma delícia. Marisco, aquele branquinho, não tem areia. Nossa, maravilhoso. Dá na raiz da árvore, na raiz do mangue. É bom demais. Bom, mudando de assunto. Você entrou lá, tem para isso, para resgatar, para fazer o bem. Vem. Mas é como oração a Matsu Norito, né? Como Kanon desceu do céu, do lugar mais alto, ou seja, por isso é coroa, né? Como rei do mundo divino. Nasceu aqui no mundo para trabalhar com a salvação da humanidade. Por isso o Meixo Sama também purificou tanto, né? Porque nasceu aqui. Aí purifica. Nasceu, purifica. Não tem jeito. Toda pessoa nasce, purifica. Tá bom. Tá bom. Amanhã nós vamos dedicar lá em Miracatu. Amanhã também nós vamos dedicar aqui no templo, né? Tem pessoa que está, através dessa dedicação de limpeza, recebendo graça. A própria pessoa sabe, não é só jorei, receber jorei, né? Antes vinha só recebendo jorei. Agora, em vez de só receber jorei, ajudando aqui no templo, aí recebendo. Deus já falando: poxa, tá trabalhando? Peraí, vamos parcelar um pouco a sua dívida, porque a cobrança está alto, né? Está vindo muita cobrança para a humanidade, muita cobrança. Então amanhã nós vamos dedicar lá no Polo de Agricultura da Grande Natureza, em Miracatu. Depois a gente coloca no nosso Instagram. Quem não está seguindo, segue lá a gente, né? Agro da Grande Natureza. Não é isso? Agro da Grande Natureza? Segue a gente. Quem quiser participar, né?
Entre em contato com a gente. Tem na própria descrição dos vídeos, tanto do Facebook quanto do YouTube, tem nosso contato do WhatsApp. Entre em contato com a gente, quem quiser, né, colaborar, participar de alguma maneira, maneira que puder. Aposto que dessa maneira vai também parcelar um pouco a sua própria dívida. Funciona mesmo. Isso a gente todo dia constatando isso, né? Uma maravilha. Muito obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser.